E olha só, mais uma aula ficando pronta, aula número 15. O concurso está chegando e vamos abordar hoje a ação mecânica contundente, certo? Para você que está estudando para delegado, para você que está estudando para médico legista, ou se você é um curioso, seja muito bem-vindo. Seguinte, a ação mecânica, ela engloba 6 tipos de ações, vamos dizer assim, secundárias. Ação simples, nós temos perfurante, cortante e contundente. Mecânico de ação composta, nós temos a mistura desses três: o pérfuro cortante, pérfuro contundente e o corto contundente. Tá? Hoje eu vou falar da ação contundente, levando a feridas contusas. Lembra? Ação termina em E, ferida termina em A. Certo? Então, hoje vamos falar um pouco sobre a ação que principalmente atua por pressão sobre uma superfície e é responsável por 90% da demanda de lesões no IML. Eu desconfio por conta da grande variedade e da população, vamos dizer assim, desses instrumentos que estão à nossa volta, servindo de instrumentos eventuais ou não, certo? Então, o instrumento que atua dessa maneira contundente são geralmente instrumentos pesados ou dotados de muita energia, com a superfície lisa, com a superfície rugosa, com a superfície flexível, podendo até ser líquido, gasoso, tá? Enfim, esse instrumento vai atuar por pressão sobre uma superfície, percussão, arrastamento, arrancamento, certo? Levando a feridas das mais diversas, tá? Olha só, você pode ter um taco de beisebol, superfície lisa, certo? Você pode ter uma pedra, superfície irregular ou rugosa, certo? Um chicotinho de ação, né, de superfície flexível, vamos dizer assim. Uh, Aqui nós temos o terror da criançada, né, do passado, hoje não pode mais. Mas a havaiana, a colher de pau, a fivela, a cinta. Superfície líquida, que nunca deu uma barrigada na água e ficou todo vermelho, né? E aí você tem algumas armas específicas, o soco inglês, tá? Uh, uma superfície natural, como a mão, o pé, um chute, né? Uma cabeçada, e a explosão, também o deslocamento de ar, quando a resistência desse ar que desloca é maior do que a da pele, ele rompe os tecidos, certo? Então, um exemplo para vocês mostrar. Então, uma pedra com a sua superfície irregular, quando arremessada, né, ou quando a pessoa cai a cabeça na pedra, pode acontecer uma lesão, tá? Lesão contusa. Quando você tem um cacetete, né, que é o asp, você, né, ação contundente, né? Olha só, um alicate, quando eu faço a pressão, né, você tem a contusão pelo esmagamento, certo? Você tem martelo também agindo por percussão, né, força, né, pressão sobre a superfície. Um taco de beisebol, né, que também, né, pode atuar dessa maneira, e até uma panela de ferro eventualmente pode servir de arma pela ação contundente, certo? Então, vamos lá. Essa lesão, essa atuação pode levar a esses diversos tipos de lesões. O eritema, o edema, uma escoriação, equimose, uma luxação, a ruptura de vísceras, um hematoma, fraturas expostas ou fechadas e, por fim, a ferida propriamente dita, a ferida contusa. Eu vou abordar com vocês, né, algumas delas, não todas, mas olha só. A escoriação seria o desnudamento epidérmico, então só atinge epiderme, é o ralado, certo? Então, escoriação é o desnudamento epidérmico. Quando ele atinge a derme, já é considerado ferida contusa, certo? A equimose seria então a infiltração do sangue de um pequeno vaso na malha do tecido. Ele não forma cavidade, tá? Ruptura de vaso,
formando uma cavidade, mudando a arquitetura anatômica, seria hematoma. Cuidado, certo? Essa equimose específica, feita por um objeto cilíndrico, chama víbice, tá? E o chupão, né, chama sugilação. Pela sucção, a pressão negativa, pode acontecer uma equimose, chama sugilação. Importante citar também o espectro equimótico, que seria você ter uma equimose que parte do vermelho e vai para o amarelo, passando pelo roxo, pelo verde, tá? No sentido de 20 dias, ele evolui. Até 20 dias você tem o completo, né? A degradação desse sangue, né? De vermelho para roxo, passando para verde e, por fim, decompõe em amarelo, certo? Chama espectro equimótico de Legrand-Dussel, certo? Vou falar sobre o hematoma. O hematoma seria o extravasamento de sangue formando uma cavidade. Então, olha só, né, o extravasamento de sangue, diferente da equimose, que só pinta o tecido, esse forma uma cavidade. Olha como muda a arquitetura anatômica, né? Olha esse hematoma cerebral, né? Hematoma cerebral. Você tem um hematoma também de um projétil de arma de fogo que atingiu a artéria femoral. Olha só como muda a arquitetura. Então, é infiltração de sangue formando de um grande vaso, formando uma cavidade. Por fim, desculpa, tem que mostrar para vocês, é assustadora. A ferida contusa e a grande queridinha dos concursos, né, seria essa ferida aqui, ó, que rompe a resistência da pele a partir da derme, com os bordos irregulares, pouco sangrante, porque ela esmaga o tecido, profundidade irregular, ela é toda irregular. Então, quando você olha uma lesão e fala, meu Deus, o que é isso? É uma ferida contusa, certo? Então, vou partir para outra agora. Já falei dessas feridas. Vou abordar agora as questões, tá? Questão do IML. Indivíduo 2014, VUNESP, prova de médico legista. Indivíduo andando de moto sem capacete sofreu um acidente de trânsito. Foi arremessado em via pública com afundamento do crânio e óbito por trauma crânioencefálico. Então já está dizendo óbito por crânio, trauma crânioencefálico. Durante a necrópsia evidenciou-se hemorragia cerebral e fratura de crânio. É correto afirmar que, olha lá de novo, né, várias questões abordando a mesma coisa. O agente é contundente e a lesão é contusa? O agente é contuso e a lesão é contundente? C. Tanto o agente como a lesão são contundentes? D. Tanto o agente como a lesão são contusos? Não há elemento suficiente para caracterizar tal agente e lesão. Então, moto, afundamento do crânio, hemorragia, fratura, trauma crânioencefálico, né? Pressão sobre uma superfície, ele bateu a cabeça num poste, bateu a cabeça na guia, né? Você tem o agente contundente e a lesão é contusa, certo? Alternativa A. Olha a questão de delegado. A traumatologia forense constitui um campo da medicina legal que se ocupa das implicações jurídicas dos traumatismos ou lesões. Nesse aspecto, é correto afirmar que A. Os instrumentos pérfuro-contundentes, não falei para vocês ainda, tá? Então, eu não vou abordar diretamente, mas os instrumentos pérfuro-contundentes produzem lesões por pressão intensa nos tecidos, em geral com perfuração e secção. Pérfuro contundente, se fosse pérfuro cortante, haveria secção, tá? Então, errada A. Os instrumentos contundentes podem produzir uma grande diversidade de lesões, correto, até eu concordo. Escoriação, equimose, hematoma, ferida contusa, fraturas, ruptura de vísceras ocas, entre outras. Eu concordo plenamente. Alternativa B. Mas vamos ver a C. As características do orifício de saída produzidos por arma de fogo são forma irregular, halo de enxugo. Enxugo é entrada. A auréola equimótica é entrada, não saída. As lesões por agentes perfurantes comumente estão relacionadas com ação suicida ou acidental, raramente sendo homicida. Contrário, perfurante geralmente é homicida.
A equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica na malha do tecido. Apesar disso, ela tem pouca importância médico-legal, uma vez que não é possível correlacioná-las de forma temporal com o evento. E o espectro equimótico? Pode sim. O espectro equimótico vai de 0, né, do trauma, até 20 dias, passando de 15 a 20 dias. Então você consegue correlacionar com o tempo, sim. Não com precisão de dias, mas você sabe se foi recente ou antiga, sim. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula relâmpago e qualquer dúvida, só chamar. Um grande abraço a todos.